Olá, boa noite. Está no ar o Rede TV News. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Vamos ver como fica a previsão do tempo para todo o Brasil, com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, a quarta-feira ainda vai ser quente em alguns pontos do Brasil. A chuva mais volumosa se concentra na região norte e tem frente fria chegando por aí, viu? É o caso da região sul, onde o sol até aparece no Rio Grande do Sul, mas não esquenta muito. No Paraná e em Santa Catarina, o céu fica carregado e chove em pontos isolados. Em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, tempo abafado e com previsão de chuva no período da tarde. Agora, em São Paulo, a frente fria começa a ganhar força, então é bom separar o casaco porque as temperaturas despencam. Olha só, 27 graus amanhã, 21 na quinta-feira e 19 graus na sexta-feira. Agora, já no Nordeste, o tempo fica instável no Maranhão, no Piauí e no Ceará. No litoral, dia quente e abafado e sem previsão de chuva. No Centro-Oeste, o dia fica nublado e quente. Em Cuiabá, a máxima pode chegar aos 35 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. 3 meses após a tragédia que matou 10 pessoas em Capitólio, no interior de Minas Gerais, os turistas começam a voltar aos passeios no Lago de Furnas. Entre as novas regras de segurança está o uso obrigatório de colete salva-vidas e de capacete. No centro de Capitólio, o movimento de turistas caiu muito nos últimos meses. A gente vendia muito, assim, feriados, era alta demanda aqui na cidade, sabe? E depois da pedra também do acidente, mesmo assim, uma semana depois da pedra, o movimento caiu total. O prejuízo foi ainda maior para as empresas que vendem os famosos passeios de lancha. A gente estava trabalhando em média 5, 6 vezes na semana, hoje está trabalhando 2, talvez 3. No mês passado, a Polícia Civil concluiu que a queda da rocha na região dos cânions foi um evento natural. A tragédia, no dia 8 de janeiro, deixou 10 mortos e 27 feridos. O inquérito foi arquivado e ninguém foi responsabilizado. 3 meses depois do acidente, os turistas começaram a voltar. O passeio pelo chamado Mar de Minas tem diversas paradas, oportunidade para curtir as belas paisagens da região e dar um mergulho. Os turistas ficam encantados também com as atrações dos bares flutuantes. Somos muito bem informados na hora que vamos entrar na embarcação, sobre os riscos. A visitação aos cânions foi liberada pela Prefeitura no final de março. Com o decreto, passaram a valer novas regras de segurança. Agora, aqui na região, a gente tem que usar colete salva-vidas e capacete. Um termo de responsabilidade assinado pelos passageiros, concordando com as medidas de segurança, também passou a ser exigido. O documento é entregue à fiscalização momentos antes da embarcação entrar no canal. Tá tudo certinho. São 13 pessoas. 14 comigo. Equipes de fiscalização da Marinha e da Prefeitura de Capitólio estão sempre por perto. Em caso de chuva, os passeios são interrompidos. E nos locais de maior risco, as lanchas não podem mais ficar paradas. Esta desrespeitou a determinação e o piloto rapidamente foi alertado sobre a irregularidade. O limite de embarcações nos cânions também mudou. Antes eram permitidas até 40 simultaneamente. Somente uma por vez, entrando 5 embarcações, porém com todo aquele processo entra apenas uma no canal, aguarda 4 embarcações do lado de fora, para depois as outras estar fazendo esse mesmo percurso. A pedra que se soltou ficava neste ponto. Agora, uma pequena imagem do Cristo Redentor chama a atenção de quem passa por aqui. Os paredões são analisados diariamente por geólogos que avaliam possíveis deslocamentos de rochas ou indícios de novos deslizamentos. É uma segurança, né, para nós, para os turistas, e isso é muito bom. Estou gostando bastante. Nenhum receio, nenhum medo. E assim, a pequena Capitólio espera receber um número bem maior de turistas já nos próximos feriados prolongados. Semana Santa e Tiradentes no dia 21 de abril. Parece que as pessoas estão mais satisfeitas do que eram antes, sabe? Isso, com as novas regras, está tendo segurança. A partir do próximo sábado, a conta de luz vai ficar mais barata. É quando volta a vigorar a bandeira verde de energia, que vai substituir a de escassez hídrica.
Olha o Henrique chegando em casa. Nos lugares com alguma claridade, acender a luz, nem pensar. A nossa média de consumo é na faixa de 170, vamos lá até 190, né? Usando, né? Não consegue pagar, a família não consegue fechar a conta. O jeito é usar a criatividade para tentar reduzir, nem que seja um pouco, o valor da conta no fim do mês. Aqui na casa do seu Jair, na Brasilândia, zona norte de São Paulo, o chuveiro tem que estar sempre ou no morno ou no frio. E está proibido escovar os dentes ou lavar roupas embaixo do chuveiro, né? Bom, aqui onde tem lâmpada, está sempre apagado. E ali, ó, dá para mostrar, ó, em muitos lugares ele chegou até a tirar a lâmpada. Isso tudo para economizar energia. Sabe por quê? Em fevereiro, a conta veio R$ 196 e agora em abril, R$ 324. A gente desliga tudo, né? À noite a gente desliga micro-ondas, desliga tudo. E isso tem uma explicação. Em setembro do ano passado foi criada a bandeira tarifária de escassez hídrica, que fixou um acréscimo de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Esse sobe e desce nas contas de luz se deve a um fator: água. A maior fonte de geração de energia no país é hídrica. Quando os reservatórios ficam baixos, a conta sobe. As bandeiras tarifárias, vermelha, verde, amarela, e a mais atual, de escassez hídrica, foram criadas para estabelecer uma cobrança de acordo com as dificuldades do sistema em gerar energia. Com o aumento das chuvas nos últimos meses, a situação melhorou. Por isso, a bandeira verde volta no dia 16 de abril e deve permanecer até pelo menos o fim do ano. Com a medida, o Ministério de Minas e Energia estima uma redução de 20% nas contas residenciais. Eu não vejo nenhum tipo de problema em você afirmar que até determinado período você não vai usar a bandeira de outra cor que não seja verde, né? Porque você vai ter água para gerar energia que vai suprir a demanda prevista no ritmo estabelecido para a curva, tá? E a partir da água que você já tem. Alívio para o seu Henrique e para todos os brasileiros. Espero que essa redução aí não seja paliativa também, né? Que dê um resultado, que nos ajuda, porque não dá, viu? Realmente está difícil. Um cirurgião plástico de Fortaleza foi denunciado por pelo menos 10 pacientes por erro médico. Os casos foram parar na polícia. O Rede TV News conseguiu conversar com uma das mulheres que afirmam ser vítimas do médico. Adrícia já havia feito 2 cirurgias plásticas com outros profissionais sem ocorrência de problemas. Em 2020, quando apareceram sinais que poderiam indicar câncer de mama, ela procurou o cirurgião plástico Dalvo Neto para trocar os implantes de silicone. Eu vi a quantidade de seguidores, os famosos que ele fazia harmonização facial, cirurgia, e a partir daí eu fui buscar o Dr. Dalvo por conta das redes sociais dele. Uma semana depois da cirurgia, percebeu que o resultado não era o esperado. Todos os dias eu fazia fisioterapia, e aí quando a fisioterapeuta chegou aqui em casa, que tirou a minha cinta, ela disse assim, ó, tem um negócio não muito legal para te falar. Aí pegou um espelho, me mostrou, e aí eu comecei a chorar. O seio direito estava com necrose, uma inflamação que resulta na morte dos tecidos. Eu fiquei desesperada. Eu chorava todos os dias, eu não queria nem sair para trabalhar, eu entrei em depressão. Ela afirma que quando procurou o cirurgião, ele teria minimizado o problema. Um ano você retorna aqui, a gente vê o que é que vai fazer, é o período da cicatrização. Fui para o consultório dele. Nessa consulta ele foi muito arrogante comigo, ele foi prepotente, disse que ia me operar, mas que eu pagasse tudo de novo para ele. E eu disse que não confiava mais no trabalho dele. Dalvo Neto tem 43 anos. É um dos mais badalados cirurgiões plásticos do Ceará. Atende personalidades e influenciadores digitais. Tem mais de 500 mil seguidores em uma rede social. Neste áudio, ele fala sobre algumas pacientes que tiveram problemas no procedimento. Eu tive aquele problema com aquela meninazinha, 17 anos, a mimadinha lá, ela pegou infecção hospitalar. Não sei de que foi, entendeu? Porque eu usei o kit descartável, mas ali deve ter sido algum auxiliar de enfermagem
que contaminou a gordura. Uma ex-funcionária conta que Dalvo Neto evitava as pacientes insatisfeitas com o resultado do procedimento. Ele evitava para não ter contato com as outras pacientes que estavam no aguardo da primeira consulta e retorno pós-cirúrgico que não estavam com esse tipo de problema. Isso era para não assustar as pacientes e também para evitar algum tipo de comentário. A Polícia Civil confirmou que o inquérito foi aberto para investigar o médico pelo crime de lesão corporal. Pelo menos 10 vítimas já foram ouvidas. Todas alegam que sofreram complicações ou sequelas após os procedimentos. As investigações estão em andamento. Adrícia gastou R$25 mil na cirurgia e quer o dinheiro de volta. Eu queria realmente alertar a população para que não caia nesse conto. Em nota, Dalvo Neto afirmou que as pacientes não seguiram rigorosamente as recomendações médicas no pós-operatório e que se colocou à disposição para resolver os problemas. Ele informou ainda que vai apresentar documentos que comprovam que não houve qualquer tipo de erro médico. Também em nota, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica disse que Dalvo Neto é membro titular da entidade e que não há nada que o impeça de exercer a função. Mais 2 filhos da ex-deputada federal Flor de Lis, um PM e a mulher dele, acusados de participação na morte do pastor Anderson do Carmo, estão sendo julgados em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nós vamos para lá falar com o repórter Tony Vendramini, que está acompanhando esse caso. Quais são as suas informações, Tony? Boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje estão sendo julgados Adriano dos Santos Rodrigues, que é filho biológico da ex-deputada Flor de Lis, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, que é filho adotivo, o ex-policial militar Marcos Siqueira Costa e a esposa dele, Andréa Santos Maia. O outro filho biológico de Flor de Lis, o André Luiz de Oliveira, teve o julgamento adiado porque o advogado dele passou mal, ainda não tem data para acontecer esse julgamento. A sessão aqui começou por volta das 11 horas da manhã e deve prosseguir durante a noite. 17 testemunhas foram convocadas, 4 foram dispensadas e 7 já foram ouvidas. No momento, acontece uma pausa para o jantar. A primeira testemunha a ser ouvida hoje foi a delegada responsável pelo caso. A Bárbara Lomba disse que havia um grande descontentamento na família com o poder que tinha alcançado o pastor Anderson. Um outro depoimento que também chamou a atenção foi o da Luana Rangel Pimenta, que é nora e ex-assessora parlamentar da Flor de Lis. Ela disse que em uma conversa ex-deputada afirmou que a morte do pastor Anderson resolveria todos os problemas da casa. Essa é a primeira parte do julgamento, que foi desmembrado em 2 por causa do grande número de réus. A própria Flor de Lis vai ser julgada somente no dia 9 de maio, mas a defesa dela acompanha aqui a audiência. Vamos ver na reportagem. Ao chegar ao tribunal para acompanhar a audiência, a advogada da ex-deputada Flor de Lis fez acusações contra o pastor. A que interesse se serve ao se esconder essas questões, relacionadas aos filhos, relacionadas aos abusos sexuais, emocionais, patrimoniais que foram praticados naquela casa contra mulheres, inclusive contra a Flor de Lis, e a quem serve esconder tudo isso? Houve discussão com um advogado da família de Anderson do Carmo, que rebateu as afirmações. Eu acho que isso é uma tese da mais covarde que tem de se apresentar ao tribunal do júri atacando a pessoa da vítima, que não está aqui para se defender, e onde todas as mulheres da casa foram ouvidas em sede policial e nenhuma delas reclamaram de abuso sexual. E por mais que houvesse o abuso sexual, a Flor de Lis então tem participação pela omissão, por ser mãe. Que mãe é essa que sabe de abuso sexual na casa das suas filhas sendo vítimas e não faz nada? Só depois a audiência começou. O advogado de André Luiz de Oliveira, um dos filhos de Flor de Lis, passou mal. Por isso, o julgamento dele foi adiado. Os outros réus são o filho biológico da ex-deputada, Adriano dos Santos Rodrigues, um filho adotivo de Flor de Lis, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, além do ex-policial militar Marcos Siqueira Costa e a esposa dele, Andréa Santos Maria. O casal é acusado de participar da falsificação de uma carta copiada na prisão por Lucas César dos Santos, que teria sido escrita, na verdade, por Flor de Lis.
No documento, o filho adotivo da ex-parlamentar absolvia a mãe. Apesar da presença da advogada, Flor de Lis só vai ser julgada no dia 9 de maio. Por causa do número de réus, o julgamento foi desmembrado. A ex-deputada é acusada de ser a mandante da morte do pastor Anderson do Carmo. O crime aconteceu em 16 de junho de 2019. Anderson foi atingido por mais de 30 tiros ao chegar na garagem da casa onde eles moravam em Niterói, na região metropolitana do Rio. Flor de Lis disse para a polícia que o pastor havia sido vítima de uma tentativa de assalto e que teria morrido ao impedir que os criminosos entrassem no imóvel. As investigações apontaram o envolvimento de filhos do casal, entre eles Flávio dos Santos Rodrigues, autor dos disparos, e Lucas César dos Santos, responsável por comprar a arma. Eles foram condenados pelo crime em novembro do ano passado, por homicídio triplamente qualificado. Flávio a 33 anos e meio de prisão. Lucas teve a pena reduzida a 7 anos e meio por ter colaborado com as investigações. A polícia também descobriu que desentendimentos por questões financeiras e disputas de poder dentro da família motivaram o crime. Uma estudante de 21 anos morreu baleada por policial militar à paisana que reagiu a uma tentativa de assalto no centro de São Paulo. Uma outra jovem de 19 anos e o suspeito também foram atingidos por disparos. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra a ação do policial militar que estava de folga. De acordo com a polícia, tudo aconteceu próximo a essa avenida bastante movimentada. Ingrid Reis Santos, de 21 anos, e a outra jovem estavam na calçada quando foram atingidas por 2 dos 3 disparos realizados pelo policial na tentativa de deter o assaltante. Ingrid foi atingida no peito e morreu no local. O suspeito, baleado na região do quadril, foi preso assim que chegou ao pronto-socorro. A outra mulher levou um tiro na barriga. O estado de saúde dela não foi divulgado. O policial foi preso e indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Para responder o crime em liberdade, ele terá que pagar fiança de R$10 mil. Existem 2 boletins de ocorrência sobre o caso. O primeiro foi registrado como tentativa de assalto no distrito policial da região. Já o segundo, como resistência, homicídio, lesão corporal culposa e roubo, no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP. O tio de Ingrid contou que a estudante estava a caminho de um curso quando foi atingida pelo disparo. Muito triste, muito abalado. Só Deus para conformar o coração da gente e dar força na hora dessa. E uma idosa foi arrastada por 3 quarteirões depois que assaltantes levaram o carro da família do Rio de Janeiro. Um dos criminosos já foi identificado e é procurado pela polícia. A família está traumatizada. Meu irmão está absolutamente transtornado, ele está conversando com você, normalmente daqui a pouco ele começa a chorar, vem a cena, ele conta tudo de novo. Hoje, de madrugada, a minha sobrinha acordou no meio da noite gritando, ouvi um barulho, vão matar o papai. Brenner é filho de dona Essi Coutinho Bela, de 72 anos. A mãe dele, o irmão, a cunhada e os sobrinhos foram vítimas de um assalto na noite de sábado. Eles voltavam de uma festa quando pararam neste sinal na Pavuna, zona norte do Rio. Os ladrões chegaram numa moto. O carona, que estava armado com uma pistola, foi quem rendeu o motorista e o tirou do carro. Ele assumiu a direção e acelerou o veículo. A esposa do motorista e os 2 filhos conseguiram pular do carro em movimento, mas a idosa não conseguiu se soltar do cinto a tempo. Dona Essi foi arrastada por 3 quarteirões, até que o cinto, que estava preso na mão dela, arrebentou, como mostra a imagem de uma câmera de segurança. Ela foi socorrida e levada para o hospital, onde, apesar de vários ferimentos e uma fratura grave, está consciente e estável. Assim que recebeu a notícia, Brenner lembrou de um outro caso, a morte do menino João Hélio, de 6 anos, em 2007, que também foi arrastado depois que ladrões roubaram o carro da família dele. Passou o filme do João Hélio, o filme do João Hélio na minha cabeça. É isso aí que imediatamente veio aquilo. Eu vou encontrar minha mãe em estado vegetativo, bateu com a cabeça no chão, porque uma senhora de 72 anos ser arrastada por 3 ruas, você falou, o que vem na mente é exatamente isso. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite para você. Boa noite para você e até amanhã.